Olá, eu sou a professora Camila Pereira e eu venho nessa videoaula da sequência ao estudo de raiz. Hoje nós vamos finalizar o estudo da raiz avaliando as raízes chamadas de aéreas. Bom, essas raízes elas apresentam como característica o desenvolvimento parcial ou total em contato direto com a atmosfera, tá? Apresentando as mais diversas adaptações estruturais e funcionais. As raízes aéreas, elas são comuns, né? A gente encontra ela em grande quantidade em plantas chamadas de epífitas, né? Que são plantas que vivem sobre outras e que não necessariamente fazem parasitismo. Todas as raízes formadas nesta planta, elas vão apresentar uma característica de raiz adventícia, tá? Entendendo um pouquinho o que é uma raiz aérea, nós agora vamos para os tipos de raízes aéreas que está disponível dentro dos vegetais. A primeira delas é essa imagem que nós vemos aqui à esquerda, chamada de raiz tipo suporte. Então, uma raiz suporte, ela apresenta um sistema radicular bem desenvolvido, formando raízes adventícias acima do solo, né, conforme a imagem. Essas raízes, elas estão especialmente nas plantas que precisam, né, de estabilidade, né, sendo pelo fato do substrato não ter um apoio suficiente para o desenvolvimento dessa planta, né, como num solo encharcado que a gente vê nos mangues, né, da vida, ou ainda pelo fato da planta ser relativamente alta, né, ela ser maior do que a sua base. Então, ela precisa de uma raiz suporte para garantir a sua estabilidade. Um exemplo disso, né, é o milho, né, da espécie Zea mais. A planta é maior do que a base, então as suas raízes elas acabam sendo aéreas e garantindo essa função de estabilidade e suporte. Além da função, né, de auxiliar no equilíbrio, as raízes suporte também apresentam um papel na fixação e absorção de nutrientes, como toda outra raiz, né, como função geral de todas as raízes dentro do grupo dos vegetais, tá? Então, aqui um exemplo de raiz suporte. O segundo tipo de raiz aérea que nós vamos encontrar dentro do grupo de vegetais são aquelas chamadas de tabulares. Elas recebem essa definição porque realmente a estrutura acima do solo, ela lembra uma tábua, né, ou uma prancha vertical. Elas estão geralmente dispostas radialmente, conforme nós vemos aqui, em torno da base do caule, né? E elas servem para aumentar a base de apoio das plantas, né? Principalmente aquelas que são de grande porte. Também auxiliando no equilíbrio, né? Então, auxiliam basicamente no equilíbrio do vegetal e também facilitam ou aumentam a superfície de aeração da raiz. As raízes tabulares, elas são variações das raízes de suporte, né? E elas são encontradas, as duas têm a mesma função, né? Garantir uma maior sustentação para plantas muito grandes. E nós vamos encontrar um exemplo típico nas figueiras, né? Na xixa, é um exemplo onde nós vemos a presença de raízes do tipo tabulares. Então, essas duas primeiras que nós vimos aqui, elas vão auxiliar no suporte de plantas que são maiores, relativamente maiores, do que a sua base. O que diferencia uma raiz suporte, ela é principalmente encontrada em plantas de pequeno porte, enquanto que as tabulares nós vamos ver em plantas de grande porte. O próximo tipo de raiz, né, do tipo aérea, são aquelas que nós vamos definir como escora. Então, uma raiz escora, ela tem uma característica de quando a copa da árvore alcança um desenvolvimento elevado, né, um grande desenvolvimento,
Várias raízes adventícias começam a formar-se a partir dos ramos laterais presentes no caule e atingindo o chão, conforme nós vemos aqui, ó. A impressão que a gente tem nessa imagem é que são pequenos pedaços de madeira que realmente estão escorados na árvore. Elas se ramificam, né, e começam a apresentar um crescimento em espessura tão acentuado de sua parte aérea que logo se confundem com o caule. Então, quando a gente olha, né, parece que é caule, mas na verdade é uma estrutura radicular. Essa raiz ela também tem a função de caule, né, ou seja, elas passam a auxiliar na condução de água e de sais minerais do solo até a copa, tá? Algumas figueiras, gente, apresentam uma característica de raiz escora deste formato, beleza? O próximo tipo de raiz que nós vamos enxergar, né, dentro do grupo de vegetais, é a tipo cintura ou estrangulante. Essa raiz, ela é uma variação da raiz escora, né, então ela é bem parecida, que iniciam a característica dessa raiz é que nós vemos aqui plantas que são epífitas. Então, nós vemos, aqui eu trouxe um exemplo de uma orquídea sobre um tronco de uma árvore, tá? Então, elas não são o mesmo indivíduo, são indivíduos distintos. O indivíduo jovem, né? Então, ele vai formar inúmeras raízes adventícias, conforme a gente vê aqui na imagem, que vão envolver o tronco do hospedeiro, né? Da planta na qual a epífita está se instalando, apresentando um denso sistema radicular. Então, nós vemos uma grande quantidade de raízes. Essas raízes, elas tendem a crescer em direção ao solo, né? Então, elas formam o geotropismo. E quando atingem, né, elas se ramificam e começam a crescer em espessura, tá? Então, elas têm essa característica. Durante os primeiros anos de desenvolvimento, a hospedeira e a epífita elas vão conviver de uma forma excelente, tá? Então, nós vamos falar que as plantas cinturas, que tem raiz tipo cintura, que é o exemplo da orquídea, ela tem uma associação simbiótica, né, entre desenvolvimento da planta com a sua hospedeira a sua vida inteira, sem gerar nenhum dano à planta na qual ela está inserida. Já as plantas, né, que são estrangulantes, ou seja, né, depois que passa um tempo, as raízes da planta epífita, elas iniciam um espessamento do caule da planta hospedeira, dificultando o crescimento da planta hospedeira, podendo até matá-la, tá? Então, essas são chamadas de estrangulantes. O formato da estrutura radicular é muito parecida entre uma cintura e uma estrangulante. O que diferencia é a estrangulante, conforme ela vai se desenvolvendo, ela interrompe a vida da planta hospedeira, enquanto que a cintura não, né? Elas vão viver em simbiose a vida toda, tá? Bom, então de plantas cinturas ou estrangulantes seria isso. O próximo que nós vamos ver são as grampiformes. Aqui nós também temos uma associação simbiótica, onde a planta epífita ela inicia a formação de raízes, né? Que vão se fixar no vegetal parasitado. Principalmente em lugares íngremes, em pedras, em até mesmo outras árvores, né? Essas raízes, elas são características de plantas trepadeiras, elas se formam voltadas para o substrato, geralmente em grupos, igual nós vemos aqui, ó, na face sombreada do caule. As raízes grampiformes ou aderente, a função de absorção de água e sais
é realizado quase que completamente pelas outras raízes da planta que se fixam no solo. Então, uma trepadeira, né, ela vai ter uma raiz que a fixa no solo e um conjunto de raízes aéreas que tem, na verdade, função de fixação da planta em substratos que são rígidos, né, garantindo com que ela cresça de uma forma geotropismo negativo. Então, a era é um exemplo, né? Então, nós temos nesse grupo as trepadeiras com raízes do tipo grampiformes. O próximo tipo são as pneumatóforos. Essas raízes, elas permitem ramificações verticais, né? Conforme nós vemos aqui na imagem, olha. Ascendentes, elas têm geotropismo negativo, ou seja, né, elas crescem contra o solo, então sempre para cima, para a região da superfície superior do solo, que crescem principalmente em regiões onde o solo é encharcado, né, nos mangues e nos pântanos, tá? Essas raízes elas apresentam estruturas de aeração que são semelhantes às lenticelas do caule, né, que nós vamos ver mais à frente, denominados de pneumatódios, tá? Então, qual que é a função dessas estruturas em raízes aéreas? Qual a função dos pneumatódios? Eles vão ajudar eles vão, na verdade, auxiliar a planta na obtenção do oxigênio atmosférico, tá? Lembrando que a raiz, né, como não realiza fotossíntese, ela consome oxigênio para garantir a respiração celular, tá? Então, essas são as raízes do tipo pneumatóforos. O próximo tipo de raiz são aquelas chamadas de sugadoras ou austórios. Aqui nós vamos ver, né, realmente um parasitismo, tá? Uma planta epífita crescendo sobre outra, gerando um parasitismo. Então, nesses dois exemplos que nós vemos aqui, ó, elas têm como o parasita ele vai fazer o quê? Ele tira água e nutrientes, né, alimento do hospedeiro, prejudicando mesmo, né? Essas raízes elas apresentam uma característica de sugar, né, seiva bruta e também seiva elaborada. No ponto de contato do caule, a planta parasita com o hospedeiro, ela inicialmente forma uma raiz adventícia discoide, conforme nós vemos aqui, ó, como se fosse uma ventosa, tá? Que é chamado de apressório. Existem células no centro do apressório que vão penetrar a casca do hospedeiro, formando um austório, né, uma região de fixação e desenvolvimento da raiz parasitária, que vão se ramificar e crescer, conforme nós vemos aqui, ó, até atingir os tecidos vasculares do hospedeiro, tá? E aí nós vemos que dentro das sugadoras nós vamos ter dois tipos de parasitismo. O primeiro, chamado de holoparasitismo, que é aquele na qual a planta parasita ela não tem clorofila, né, suficiente para a sua manutenção de desenvolvimento fotossintético. Então, a planta parasita ela retira do hospedeiro a água e os nutrientes necessários para sua sobrevivência, tá? Aqui nós temos como exemplo o cipó chumbo, que é esse que a gente vê aqui. E existe também o hemiparasitismo, que é quando a planta parasita ela depende parcialmente do hospedeiro, ou seja, ela tem uma quantidade de cloroplastos e elementos da fotossíntese que são suficientes para sua manutenção. Porém, ela retira ainda apenas água, né, e outros sais minerais necessários para o processo de fotossíntese,
tá? Principalmente nas suas partes mais jovens. Então, um exemplo aqui, a gente tem a erva de passarinho, tá? Bom, então a nossa videoaula de hoje sobre tipos de raiz aérea seria isso. Até logo. Tchau.